Hoje nós vamos ver, envolva-se com o Evangelho. Esse Evangelho vem e ele nos dá uma missão, ele nos dá um convite, ele nos exorta ao envolvimento. Paulo estava envolvido, muito envolvido com o Evangelho da graça de Deus. Foi envolvido no propósito de abraçá-lo, de vivê-lo, de proclamá-lo às nações, no seu tempo também como apóstolo de Deus aos gentios, às nações estrangeiras. Nós vamos começar a leitura, você vai ver que os primeiros versículos que o apóstolo Paulo, ou desse capítulo 2, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai dizer uma grande verdade. Ele recebe o Evangelho de Cristo, por isso ele se envolve, porque Cristo lhe confiou o Evangelho. Depois ele vai confiar a Timóteo, porque ele está muito próximo da sua morte. Ele está passando o bastão, como nós já vimos. Ele vai dizer então para Timóteo: Timóteo, assume, envolvendo-se com esse Evangelho de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, trabalhando em tempo oportuno, quer não. E ele vai dizer: e prepare pessoas, homens, mulheres, jovens, e os capacite, para que eles sejam homens, pessoas idôneas, que possam levar adiante esse Evangelho depois que você se for, para dar seguimento com a igreja de Cristo, no decurso do tempo, até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, a partir dessa declaração, de que ele recebeu de Cristo, de que ele passa para Timóteo o que de Cristo recebe, e Timóteo vai passar para a igreja o que de Paulo recebeu por meio de Cristo, que também lhe confiou, ele então vai dirigir essa palavra a toda a igreja, a todos nós. E Paulo então vai levantar aqui 3 figuras que Paulo ama muito, que ele menciona aqui, que ele menciona em outras cartas, que ele toma como exemplo daqueles que se envolvem verdadeiramente com o Evangelho. E nós vamos então meditar, e eu quero que você, mesmo assentado, acompanhe a leitura que eu vou fazer, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, verso de 1 a 13, vou só virar a página aqui, para que aqueles que não têm a Bíblia possam acompanhar também. É um estímulo que Paulo dá a Timóteo, a igreja, em razão dos desafios e até do sofrimento também. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. E se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, somos gratos por esse tempo de adoração, de culto que vivemos com os teus filhos, como igreja, como chamados de Deus para servir junto ao teu reino, esse projeto de vida grandioso, que o Senhor nos dá o privilégio de participar. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos instrui, que nos mostra a maneira correta, a maneira produtiva de realizarmos, ó Pai, o nosso serviço, envolvendo os nossos dons, os nossos talentos, envolvendo o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, disposição, para que através da nossa vida possa brilhar, ó Pai, a luz de Cristo Jesus, possa ser glorificado o teu nome,
possa ser edificada a tua igreja, possa ser proclamada com fidelidade a tua palavra, possa, Senhor Deus, de fato, a salvação ser estendida aos corações pela pregação fiel da tua palavra. Que teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, possa fazer do nosso coração a boa terra, e que ao acolhermos uma frase, uma expressão, um ensino da tua palavra no nosso coração, possamos ver dele, ó Pai, os frutos, para a nossa alegria e para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. É mais uma observação que Paulo faz a Timóteo. Tu, porém, envolva-se com o Evangelho de Cristo. Tá bom? O Evangelho nós já vimos, é a salvação que Deus nos dá, que a igreja está conclamada a anunciar, salvação que Deus providencia para nós, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. A primeira figura é a figura do soldado. Coloquei aqui uma foto bem pequenininha, mas é uma propaganda daquele filme Até o Último Homem. Acho que muitos já assistiram. Demonstra o comprometimento de um homem com a missão que ele entende ter junto ao exército, né? Ele é o cara que que entende que Deus não colocou ali para ele matar ninguém. Ele toma bastante bordoada por isso, né? Ele apanha bastante, porque o pessoal acha que ele está fora da missão. Então, como ir para o exército? Não querer matar ninguém. Pela sua fé em Cristo, ele está convicto de que Deus colocou ali para salvar vidas, não para eliminar. Então ele vai chegar em uma das batalhas lá, que ele vai conseguir recuperar, salvar muitos soldados, sozinho. Os feridos vão sendo trazidos, vão sendo descidos na corda, vão sendo salvos, vão sendo levados ao hospital. Muitos soldados, não só soldados do exército dele, soldados até do exército inimigo, foram salvos, foram cuidados. Ele entendeu a missão de Deus era essa, salvar até o último homem que ele conseguisse salvar, enquanto desse tempo, enquanto tivesse oportunidade. É um filme baseado numa história real, né? Mas que nos mostra muito a dedicação do soldado na sua missão, na missão que ele entendeu que Deus deu para ele lá nos campos de batalha, né? Alguns têm que tomar as armas e eliminar os inimigos, e ele entendeu que ia salvar, né, vidas. Cada um estava cumprindo a sua missão e fazendo com muita dedicação. Soldado é algo que Paulo entende muito bem. Paulo conviveu com soldados na prisão domiciliar, o dia inteiro um soldado ao seu lado, no outro dia um outro soldado, né? Pude conversar muito, pude avaliar muito. O soldado é uma figura que Paulo usa muito, ele conhece muito, sabe muito do qual é a função do soldado, tanto junto a Israel, junto aos judeus, como junto ao Império Romano também. Paulo faz questão de envolver essa figura aí, que ele gosta de mencionar nos seus ensinos, para levar lições espirituais, usando a figura do soldado aí, né? E aqui então ele vai destacar algumas coisas, vai ter nesse texto algum entendimento sobre a figura do soldado. Primeiro, o soldado em serviço não conta com segurança e nem com facilidades, né? No campo de batalha não tem caminha quentinha, ar-condicionado durante o calor forte, né? Não tem aquela aguinha fresca sempre quando você quer, não tem aquela tranquilidade, aquela paz, é bala pipocando para todo lado, é guerra, é fogo, é tiro. Hoje é avião soltando bomba. O sujeito no campo de batalha, ele passa alguns apuros, né? E é difícil o momento que ele tem um instante de tranquilidade. Então o soldado, ele não tem aquela paz que ele tem em casa para ele dormir, e até mesmo às vezes quando volta da guerra, ele demora a encontrar essa paz, ele sonha muito, tem muito pesadelo, por aquilo que ele viu nos campos de batalha, pelas pessoas feridas, pelas pessoas mortas. O soldado no campo de batalha, ele não vive facilidades, e ele não está num lugar seguro, nunca está. Por isso que nós temos orado muito aqui pelo Felipe, que está lá no Sudão do Sul, uma guerra declarada, com canhões, com foguetes, né? Com armas, com metralhadoras, né? Ele está lá, e nós temos orado pela segurança dele lá, porque nós sabemos que o soldado, quando ele vai para uma missão, ele está num campo de guerra, ele não vive facilidades, e ele não vive boas circunstâncias e muitas circunstâncias de segurança, muita insegurança, né? Pelos inimigos que avançam, pelos riscos que correm, pelo sofrimento que passa,
pelas perdas que vive. Então Paulo está considerando isso. Olha, você tem que ser dedicado, apesar da insegurança, apesar de saber que não há facilidades. O cristão não deve esperar por dias fáceis só. É claro que existem dias de muitas bênçãos, de muita alegria, de muita paz. Mas até por causa de acolhermos o Evangelho, às vezes nós sofremos, nós padecemos muitas lutas, muito sofrimento, algumas angústias. Por fazer a vontade de Deus, nós lutamos contra até o nosso ego, nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne. Nós temos que entender isso. Nós entramos numa batalha contra o inimigo, que é o diabo, que quer nos destruir, que se achar um ponto para nos bater, ele não vai poupar esforço, e ele não vai brincar de bater, ele vai bater no lugar certo e bater para derrubar. Então o soldado, ele precisa ser dedicado, para em razão das dificuldades, da insegurança, das lutas, das aflições, ele perseverar. E o cristão tem que saber o seguinte: eu tenho uma missão para cumprir, um propósito para realizar, o nome de Deus para sustentar, uma fé para ser proclamada, e os dias difíceis não podem ser justificativos para mim desistir. Eu tenho que ser dedicado, tenho que ser como um soldado no campo de batalha, eu tenho que cumprir a minha missão, ir por todo mundo, espalhe este evangelho que você acolheu, envolva-se nessa luta, nessa batalha que o Senhor deu para você, como um bom soldado de Cristo. O soldado em serviço não se embaraça com os negócios desta vida, é o que o texto bem nos anuncia, né? Nenhum soldado em serviço, verso 4, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não quer dizer, irmãos, que o soldado que está lá não está preocupado com a família, não é verdade? Não está preocupado com o bem-estar do filho. Não quer dizer que ele não está participando na vida dos seus familiares. Não é esse negócios da vida que Paulo está mencionando, não. Nós temos que nos preocupar com a nossa casa. Nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Nós temos que nos envolver, nos preocupar com o bem-estar do nosso cônjuge. Nós temos que angariar sustento, ajudar no sustento da nossa casa, das nossas famílias, né? Nós temos que nos preocupar com a nossa nação. Nós temos que nos preocupar e nos envolver com o nosso trabalho. Nós não podemos abandonar as coisas desse mundo. Nós vivemos no mundo. Cristo nos deixou no mundo. Tem muitas coisas aí que a gente tem que se envolver. Não tem como, né? Mas nós não podemos deixar que coisas de envolvimento, de situações, de circunstâncias que sejam banais, que sejam superficiais, que não sejam de prioridade, tome conta do lugar do nosso envolvimento, da nossa dedicação no reino de Deus. Há uma ordem de comando que nos foi dada. E aquele que nos comandou disse: ir e fazer discípulos. E Paulo está envolvido nessa missão. E ele disse: eu faço de tudo para com todos, no propósito de ganhar alguns. Eu já fiz de escravo com escravo, de livre com livre, de rico com rico, de pobre com pobre, tá? Eu já fiz de tudo, eu já me empenhei, eu já preguei o evangelho em tempo, quando o momento era oportuno. Eu já preguei o evangelho quando o momento não parecia oportuno. Eu estava em cadeias e eu estava falando do evangelho para os soldados. Eu estava em cadeias e eu estava escrevendo cartas para as igrejas. Estão dizendo que no momento difícil ele não parou de pregar, porque ele estava em algemas, como nós lemos, mas o evangelho está livre, esse está solto, esse percorre os vilarejos, esse percorre o mundo, esse percorre as cidades. Então Paulo está dizendo: o bom soldado é aquele que não perde tempo com algumas coisas por aí que o impeça de falar do evangelho. Não gasta tempo demais na TV, não gasta tempo demais com a internet, não deixa que coisas superficiais, supérfluas, tome conta, tome lugar daquilo que você poderia fazer em favor do reino de Deus. Cuida da família, cuida da vida, cuida do trabalho, não se descuida do reino de Deus. Não deixa o tempo passar sem se envolver no tempo, momento de oração, de busca pela direção do Senhor. Não deixa o tempo passar sem se assentar diante da Escritura Sagrada com o coração obediente, edificar o seu coração e conhecer mais do Evangelho, para proclamar o Evangelho, para promover o Evangelho junto ao vizinho, junto ao trabalho, junto à família. Conversa sobre diversos assuntos, fala sobre tudo aquilo que está envolvendo o mundo, o país, mas não deixe de falar sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus que alcança o perdido em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que remir o seu tempo, você tem que ver e falar e se envolver com aquilo que de fato vale a pena. Não se envolve com coisas que são somente desse mundo, que não edificam nada, que não dá nenhum proveito para o reino de Deus, que não acrescentem nada
a pregação e a divulgação do Evangelho. Dê prioridade para as coisas que fazem florescer o Evangelho na sua vida e através dela. O soldado, ele deixa a sua vida civil, ele deixa a sua casa, ele vai para o campo de batalha, ele abandona algumas ações, ele se coloca no foco da missão, porque ele recebeu uma voz de comando, ele não quer decepcionar aquele que lhe deu a voz de comando e que lhe confiou uma missão para ser realizada. Deus nos confiou missão, a missão de nos envolver com o Evangelho, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de sustentar o Evangelho, de defender o Evangelho. Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo tirem de nós a possibilidade, a capacidade de responder bem aquilo que Deus confiou à nossa mão para fazer. Então nós temos que estar atento com aquilo que nós estamos nos envolvendo, porque daí pode fugir a nossa dedicação. E a missão pede então comprometimento. Comprometimento. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, havia uma frase que era dita aí pelos soldados que estavam envolvidos na guerra. Quando se falava em ir visitar a família, quando se falava em descansar um pouco mais, quando se falava em fazer uma viagem para um outro lugar e fugir da zona de conflito, esses soldados, entendendo a missão, diziam: nós estamos em guerra, não dá para visitar a família agora, não dá para tirar férias e passear lá, né, nas praias do Havaí. Agora não é hora de nós mudarmos o foco, não é hora de nós mudarmos as nossas ações, as nossas atitudes. Agora é momento de batalha, é momento de guerra. Nós estamos aqui, estamos comprometidos com a missão da guerra, queremos a vitória. Então, às vezes, nós temos que entender, para nos comprometer melhor. Às vezes, não é o momento de você se envolver com outros projetos. Não hoje, não amanhã, né? Não em determinadas circunstâncias. Nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Outras coisas, demais coisas, serão acrescentadas. Nessas coisas, nós vamos nos envolver depois, quando tivermos cumprido a nossa missão. Então Paulo está envolvido, Paulo está buscando o envolvimento de Timóteo. Paulo está dizendo: olha, como um bom soldado, você se dedica e prepare pessoas idôneas para se dedicar também. Depois ele usa o personagem do atleta. E aí ele vai dizer então quanto ao atleta: igualmente, verso 5, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta, ele tem que seguir as normas. Existe um prêmio, por isso que ele se dedica, por isso que ele treina, por isso que ele vence as dores, por isso que ele vence os obstáculos, por isso que ele busca a superação, por isso que ele procura se preparar bem. O atleta, ele sabe que tem um prêmio, muitos correm, só um leva, ele quer levar, ele quer receber a coroa. Então a sua dedicação, o seu empenho, a sua disciplina no preparo da vida, a sua disciplina nos treinamentos, é para quê? É para que ele possa alcançar o prêmio. Ele possa receber o resultado do trabalho. Mas ele sabe que ele tem que competir conforme as normas, conforme as regras. E é por isso que eu coloquei aqui, essa foto é o aviso do doping, né, para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio. Muitos atletas têm excelente desenvolvimento, excelentes resultados nas suas categorias, nas suas competições, e não levam o prêmio porque não cumpriram as regras. A atenção que Paulo quer dar ao reino de Deus é o atleta que vai bem no reino de Deus, o atleta que é honrado no reino de Deus, é o atleta que zela pela honestidade, que zela pela fidelidade a Deus, que zela pela obediência à palavra de Deus, a normas, as regras que Deus determina, que Deus estipula. Não adianta você querer correr bem, não adianta você querer ganhar o prêmio, se você não obedecer às Escrituras, se não correr conforme a vontade de Deus, conforme a regra de Deus.
Eu não corro, eu não sirvo o reino de Deus do meu jeito. Eu não corro, eu não sirvo o reino de Deus do jeito que eu acho que devo fazer. Do jeito que eu acho que é certo. Eu já determinou o jeito certo de se fazer a coisa certa. A palavra de Deus é a regra de fé e prática. Há normas, há mandamentos que nós precisamos obedecer e cumprir. E a expressão então é aqui, é que você faça tudo segundo a lei, em conformidade com a lei. O ser humano, ele tem a inclinação para buscar o caminho mais fácil, fora da lei. O caminho mais rápido, mesmo que a lei não seja cumprida. Alcançar determinado prêmio, mesmo que uma injustiça seja feita. O crente não. Ele caminha, ele serve o reino de Deus dentro da lei, dentro das normas. E não são as normas feitas por homens, são normas estabelecidas por Deus. A coisa se complica um pouco mais, porque parte de um Deus que é justo, parte de um Deus que é santo, parte de um Deus que espera de nós santidade e justiça, parte de um Deus que pede que amemos os inimigos, que oremos por aqueles que nos perseguem, que amemos o próximo como a nós mesmos, parte de um Deus que pede até que, se alguém te der um tapa bem forte no rosto, que você possa ter a gentileza de apresentar a outra face. É aquele que não paga o mal com o bem, né? Mas aquele que não paga o mal com o mal, mas que paga o mal com o bem. São regras bem difíceis de serem seguidas, são normas bem duras para nós, especialmente pela nossa inclinação pecaminosa da nossa própria natureza. Mas Paulo está dizendo, se você quer receber a coroa da justiça, que é dada pelo Senhor àqueles atletas que ganham, você tem que cumprir as regras, a norma. O prêmio pelo serviço depende da sua fidelidade a Deus. Deus tem as diretrizes para nós, mas nós temos um coração inclinado à desobediência. Temos que nos policiar, temos que observar, temos que conhecer a lei, temos que saber quais são as regras que orientam o jogo, para que eu ganhando possa levar o prêmio, porque senão eu corro o risco de ganhar e de não levar. Jesus é aquele que veio cumprir a lei, ele disse em Romanos. Paulo chega a mencionar essa grande verdade, que Jesus veio cumprir a lei, e ele não veio revogá-la. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Depois nós vamos encontrar na mesma segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, mas no versículo 7 e 8, dizendo o apóstolo Paulo, no momento da sua morte: olha, eu estou morrendo, estou sendo entregue por libação, a guilhotina romana está chegando aí, mas eu quero dizer que eu glorifico o nome de Deus, porque o Senhor reserva para mim, e para todos aqueles que correm bem, e para todo o atleta que buscou cumprir as regras, obedecer as normas, entender a vontade de Deus e se aplicar nela, se envolver na vontade, no querer do Senhor, a coroa de justiça. Essa já está garantida para mim, está reservada para mim. E ele estende isso dizendo: e para todos aqueles que correrem bem, para todos aqueles que expressarem fidelidade, honestidade, no seu procedimento de envolvimento com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, com a família, cumprindo bem as determinações de Deus, os ensinos de Deus, as revelações de Deus, trazidas na sua palavra para nós. Então ele está dizendo que é para mim e para você. Nós também podemos conquistar, nós também podemos receber, mas não podemos esquecer da fidelidade. Depois ele usa da figura do lavrador diligente. Todo mundo quer grandes colheitas, boas colheitas. Quem não quer encher os celeiros com bons resultados, com bons frutos? Quem não quer ver nos celeiros depois o resultado do trabalho realizado? Então Paulo vai mencionar aqui uma terceira figura, o lavrador, verso 6, que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então a primeira expressão aí é muito preciosa. O lavrador que trabalha. O lavrador tem que trabalhar arduamente. O lavrador, ele não pode descuidar do plantio, nem antes, nem durante, nem depois que plantou.
ele tem um trabalho duro para arar a terra. Hoje, existem as máquinas, mesmo assim a terra tem que ser arada. No tempo de Paulo, é mão no arado, boi puxando, ou cavalo, e você firme lá com a mão no arado, e às vezes encontrando umas pedras pelo caminho, tomando aqueles coices na mão, olhando firmemente na direção que você quer fazer, sem olhar para trás, porque quem toma a mão no arado não pode olhar para trás. E depois que ele faz isso, ele não pode descansar. Ele vai ter que lançar a semente, aguardar as chuvas, a planta vai brotar, e não é momento dele pendurar a rede e tomar aguinha de coco. Ele vai acompanhar a planta, ele vai tirar o mato, vai vir o fruto, ele vai acompanhar para ver se as pragas não derrubam o fruto, não acabam com a colheita. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, é um trabalho de todo dia, e os frutos vão surgir, e aí no momento da ceifa, ele não pode dormir, ele tem que tomar de novo o caminho da lavoura, ele tem que arregaçar as mangas, ele tem que colher esse fruto, e preparar esse fruto, para depois colocar esse fruto sobre a mesa, e dizer, agora sim, arregala-te, né? Come, bebe, resultado do trabalho árduo, constante, contínuo, que não pode parar. Paulo está dizendo, quem se envolve com o Evangelho de Deus, ele não tem que pensar, eu já fiz o bastante, eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar. Não há descanso para o crente, senão na eternidade. Na eternidade nós vamos trabalhar também, só que nós não vamos cansar mais. Mas com a pregação do Evangelho, nós não vamos precisar trabalhar mais, vamos estar todos lá envolvidos pelo Evangelho, envolvidos com o reino de Deus já, e todos que teriam que estar, vão estar envolvidos com a graça grandiosa de Deus em Cristo, para toda a eternidade e por toda a eternidade. Mas o trabalhador, ele tem que ter essa convicção, o lavrador é aquele que não tem descanso. Vocês viram que eu dei uma puxadinha aqui para a minha região lá, né? Aqui, a colheita de café. Esse café aqui é o melhor café do Brasil. Já foi eleito vários anos, e esse ano ganhou de novo o melhor café do Brasil, lá na Serra do Caparaó, já visitei lá. Alguns irmãos aqui já receberam desse pó e desse café aí, em grão, e fui lá buscar. Né, Fábio? Ótimo. Aquela ali é a família que produz, viu, Fábio? Né? Alguns irmãos já ganharam aqui esse cafezinho precioso. É uma família que trabalha muito, ele sabe do trabalho que dá, irmãos, para conseguir o melhor fruto, para ganhar o prêmio. Agora 2018 de novo, já teve o concurso, já ganharam, já estão com o troféu ali mostrando, de mais um ano. Mas você vai lá, você conversa com eles, você vê, é um trabalho diário, todo dia, não pode descuidar, é um trabalho árduo, às vezes está frio, às vezes está chovendo, às vezes está calor demais, a colheita precisa ser feita, o cuidado com a árvore tem que ser realizado, não dá para dizer, hoje está quente demais, eu não vou, hoje eu estou com preguiça, eu não vou, hoje eu estou com sono, não dá para ir, hoje eu estou com dor no braço, não dá para continuar, hoje eu estou com dor na perna, não dá para subir a lavoura, hoje eu já estou com um pouco de fome, e agora eu vou voltar para casa mais cedo e não vem mais aqui. Nada disso vocês podem fazer, o lavrador não pode fazer, não tem desculpa, porque se ele descuidar, ele perde o fruto. Provérbios, livro de Provérbios faz algumas observações para nós com respeito a colheitas, com respeito às lavouras. No capítulo 10, versículo 5, nós vamos encontrar assim, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então na hora de colher o cara quis dormir, bom, vai perder o fruto, vai passar do tempo, vai cair lá, vai se perder no chão, não dá. Então não dá para dormir, enquanto você faz seus plantios, enquanto o fruto não tiver à mesa. Depois no capítulo 20, versículo 4, acho. Deixa eu ver aqui. Capítulo 20, versículo 4, nós vamos encontrar outro conselho com respeito à lavoura. O preguiçoso não lavra, por causa do inverno. Bom, está frio demais, agora não vai nem chover, eu não vou plantar nada, não vou cuidar de nada, também não vai colher nada. Então não há lugar para preguiça, não há lugar para o cansaço, não há lugar para o calor demais,
para dor na perna, para dor no braço. Mas Paulo está dizendo o seguinte: se você trabalhar arduamente, você vai ser o primeiro a colher o fruto. A boa produção exige o seu esforço, exige a sua perseverança, mas o lavrador tem direito dos primeiros frutos. Quem vai na lavoura e vai buscar os primeiros frutos e pode trazer sobre a mesa as primícias e saborear, é quem plantou, é quem colheu, é quem foi na lavoura todos os dias cuidar. Ele vai fazer isso e ele vai viver essa alegria. Quem se envolve com o reino de Deus, irmãos, tem que trabalhar arduamente, tem que trabalhar todo dia, tem que cuidar da plantinha todo dia. Quem semeia somos nós, quem cuida da planta somos nós, quem dá o crescimento é Deus, quem traz os frutos é Deus, quem acrescenta os que vão ser salvos é Deus, não sou eu, não é você. Não se preocupe em quem vai ser salvo, mas se preocupe em semear. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, infelizmente, não colhe nada. Paulo tem grandes colheitas. Paulo realiza grandes colheitas. Paulo planta igrejas. Paulo é instrumento para a salvação de muitas vidas. Paulo leva o evangelho a muitas aldeias, a muitas cidades, a muitas tribos, a muitos lugarejos. E o reino de Deus se espalha na face da terra, na instrumentalidade do apóstolo Paulo e alguns cooperadores com ele. Mas ele não tinha tempo de descanso às vezes. Quando Cristo veio estabelecer o reino de Deus, ele não teve tempo de descanso às vezes. Em alguns momentos ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em alguns momentos ele falou com os discípulos: pega o barco, vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para outra margem, nós estamos cansados, exaustos, já atendemos esse povo por muito tempo, nós precisamos descansar, vamos para um lugar isolado. Ele toma o barco, ele parte no mar da Galileia, a multidão fica observando na direção que o barco vai, caminha sobre as pedras. Quando eles chegam lá, quem está lá? A multidão. Jesus olha para aquela multidão sedenta, aflita, ele fala: são como ovelhas que não têm pastor. Gente, não dá para descansar, vamos descer do barco, vamos atender essa gente, deixa o descanso para depois. Jesus chegou a dizer: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Alguns momentos que a gente às vezes quer descansar, quer parar daquela ação, daquela atitude, daquela missão, daquele cargo na igreja, na vida da igreja. Tem momentos que você quer desistir de falar do evangelho de Cristo para alguém, porque você já falou tantas vezes, já falou tantos anos. Mas quem semeia não pode parar de semear. Quem trabalha na lavoura não pode parar de trabalhar. Não pode se cansar. Não pode levar em conta as dores, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades. Não pode levar em conta se agora é inverno ou verão. Ele tem que trabalhar arduamente, para que possa ser o primeiro a saborear dos frutos. Só ajunta em celeiro quem trabalha assim. Só vive a alegria de colher frutos quem semeia incansavelmente. Paulo está dizendo para Timóteo: não dá para parar, Timóteo, não dá para descansar, não dá para cessar as viagens, não dá para ter medo dos naufrágios, ou dos açoites, ou das prisões. Em tempo ou fora de tempo, semeia o evangelho. O lavrador que vai colher os frutos é aquele que trabalha arduamente. Quem trabalha merece reconhecimento. Você vai para Romanos, você vai encontrar o apóstolo Paulo, lá no capítulo 16, fazendo as suas saudações, e lá no versículo 16, ele vai mencionar algumas pessoas que cooperavam com o seu trabalho. Romanos capítulo 16, são as saudações finais de Paulo à igreja que está em Roma, na sede, na capital do Império Romano. E quando ele chegar, quando vocês observarem, lá o versículo 6, vocês vão encontrar Maria. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Muito trabalhou. Se você for um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 16, no verso 12, na parte B, deixa eu ver se é isso. Muito bem, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Paulo está dando o reconhecimento daqueles que trabalharam muito, arduamente, perseverantemente. Deus está contando com trabalhadores assim, eu e você.
Não há justificativa para pararmos. É claro, irmãos, diante da ceia não podemos deixar de lembrar do exemplo maior que é Cristo. Ninguém se envolveu mais com a vontade de Deus, com o reino de Deus, do que Cristo. Ninguém tomou atitudes mais grandiosas em favor do reino de Deus na terra do que Jesus de Nazaré. Começar por deixar o seu trono na glória e nascer em Belém. E crescer como uma criança normal. E se desenvolver, vivendo do dia a dia, caindo e machucando, sofrendo sede e cansaço. Sendo ele Deus, não precisava de nada disso. Não sentia nada disso. Não se submetia a nenhum sofrimento. Mas ele veio e ele mesmo disse: eu vim para dar a minha vida. É a missão que o Pai me deu. Como um bom soldado, eu tenho que me dedicar. Deixa as coisas lá da glória para depois. Agora as coisas comigo é aqui no mundo. É na humildade da manjedoura. É caminhando para a glória do trono celestial onde ele está hoje. Mas não sem passar pela cruz. Jesus tem a experiência maior. Por isso que eu li os versos 8, de 8 a 13. Paulo faz questão de dizer para Timóteo assim: se você estiver pensando em desistir, se você estiver se sentindo cansado demais, se você começar a achar que não vale a pena, se você achar que é sofrimento demais, é sacrifício demais, enfrentar as prisões, os açoites, as perseguições por causa do evangelho do reino de Deus, aí ele vai dizer e vai abrir o versículo dizendo uma expressão muito preciosa. Deixa eu voltar para lá que eu estou aqui bem na frente. Vai dizer: lembra-te de Cristo. Lembra-te de Cristo, que padeceu as dores, que enfrentou a crucificação e a morte, que desceu ao Hades, que verteu sangue. Lembra-te de Cristo. Ninguém se envolveu mais do que Ele. Tudo que é fácil demais não tem valor. Nem você valoriza o que vem muito fácil. Pode ser que você coloque para fora, ou desfaça disso, ou deixe perder muito rapidamente. Eles falam que até dinheiro, quando vem fácil demais, vai fácil demais. A pessoa não tem a noção do trabalho que dá para ganhar, e aí ele acha que é fácil ganhar, então ele gasta mais fácil ainda, com mais facilidade ainda. Nada que vem sem esforço, nada que não exige de você algum empenho, quem sabe até sofrimento, você valoriza tanto como aquilo que foi conquistado no esforço. Nós temos uma geração hoje, de 40 anos aí para cima, que conquistou as coisas no esforço. Que sabe como é difícil chegar lá, como é difícil alcançar, como é difícil equilibrar a vida, conseguir o recurso, conseguir a honra, conseguir o reconhecimento. Como é difícil. Adquirir o primeiro carro, o primeiro emprego. Como é difícil. Então, nenhum exemplo é melhor do que o de Cristo. Por isso que Paulo diz: se você estiver pensando em desistir por causa de dificuldades, lembra daquele que passou no jardim da agonia, o Getsemane. Porque tudo que vem muito fácil não é tão valorizado, mas o que vem no esforço, no empenho, você vai valorizar. E o sofrimento do servo sofredor. Aí nós vamos lá para Isaías, vamos lembrar a profecia de Isaías com respeito a Jesus, o menino que haveria de nascer em Belém, haveria de ser crucificado em Jerusalém. Ele vai dizer: é o castigo que vai promover a paz para mim, que vai ser imputado sobre ele. É por causa dos ferimentos dele, das pisaduras que ele vai sofrer, que eu vou ser sarado. Dele a multidão não vai fazer caso. Não tinha beleza, não tinha formosura. E o homem vê a aparência, embora Deus veja o coração.
vai ser moído por causa das nossas enfermidades. Deus mesmo vai fazê-lo enfermar por causa de nós, dos nossos pecados. É o servo sofredor, que vai entender e que vai proclamar uma grande verdade para muitos de nós: não há vida sem morte. Para que os seres humanos vivam na presença de Deus, na eternidade com Deus, é preciso que eu morra. É o sacrifício, é o sangue que purifica pecados, é a vida que é dada, como nós celebramos na ceia. A ceia é um memorial que nos lembra essa história, para que a gente não desista. Se sofrimentos, se dores, se exigências, se cobranças vierem para nós com respeito ao envolvimento nosso com o reino de Deus, para que a gente pense o seguinte: é pouco em razão daquilo que Deus fez por nós em Cristo, porque o que Ele fez por nós é muito maior. Então Jesus sabe, não há vida sem morte, o caminho da manjedoura até a glória, é claro, vai passar. Deixa eu voltar aqui, fugiu lá, Camila. Mas ali vai estar escrito assim: vai passar pela cruz. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Contudo, faça a sua vontade. Ele teve que passar pela cruz. Não há de jeito nenhum, tá? Jeito de chegar ao trono da glória sem passar pela cruz. É a humilhação, a simplicidade da manjedoura, o sofrimento, a dor do Calvário, e depois se assentar à destra de Deus, no trono reservado a Cristo, como aquele que está acima de todo nome, como Senhor da terra, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas se não passa pelo sofrimento, se não passa pela humilhação de se tornar homem na manjedoura, no nascer de uma virgem, não há como se assentar no trono da glória. Então, algumas explicações para nós que queremos nos envolver com o reino de Deus, das quais nós não podemos nos esquecer. A primeira é a dedicação de um soldado. Campo de batalha, foco da missão. O que é mais importante agora? Cumprir a ordem daquele que me enviou. Ide, fazer discípulos. A obediência para aquele que quer ser um bom atleta. Vou correr, vou me preparar, vou competir, mas não vou fugir às regras. Vou fazer como precisa ser feito, em obediência ao Senhor, dentro da vontade do Senhor. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu achar que deu, é dentro da vontade de Deus. E a diligência do lavrador. Às vezes não há tempo de descanso, não dá para reclamar da dor, não dá para pensar que está frio demais ou quente demais, e eu não posso ir, eu não posso fazer. Você vai perder a colheita, você vai deixar de experimentar dos primeiros frutos. E se você pensar em desistir, pensar em parar, achar que já está bom demais ou está difícil demais, lembre-se de Cristo. A experiência de Cristo é a experiência que Ele transmite para nós. Paulo depois vai falar da experiência dele, Paulo vai falar da experiência de Timóteo, de alguns cristãos, mas é claro, ele começa falando da experiência do mestre maior, daquele que fez mais, daquele que se envolveu mais. Quando Paulo vai falar da experiência dele, ele vai falar assim: eu também, o momento de cansaço não me segurou, o momento de prisão não me deteve, o momento de açoites não me fez parar, o momento de apedrejamento não calou a minha boca, o momento de cansaço eu não fui dormir, o momento de recursos não fez eu viver agora arregaladamente o tempo de paz com a minha alma. Preguei o evangelho no momento da necessidade, eu fiz até tendas, mas levantei o próprio sustento para que o evangelho não deixasse de ser proclamado pela minha vida. Paulo está dizendo: eu também me dediquei, eu também me empenhei, seguindo o exemplo de Cristo, Alguns começaram a questionar o apostolado de Paulo lá em Corinto, na igreja de Corinto. Ele vai fazer a sua defesa, ele vai ser capaz de levantar algumas coisas lá,
Na segunda carta, no capítulo 6, no versículo 5, ele vai falar assim: existem apóstolos? Eu mais do que eles. Em trabalhos, ele vai dizer, muito mais. Em açoites, em prisões, em naufrágios, em sofrimentos, mas no propósito de dar o meu melhor, para que fazendo tudo junto a todos, pudesse pela graça de Deus alcançar alguns. Alcançar alguns. Irmãos, o reino de Deus foi acolhido por nós. E Deus espera o nosso envolvimento no reino de Deus, para que resultados de vitória possam surgir. Mas não há vitória para o soldado que não se entrega na dedicação aos seus deveres. Não há coroa para o atleta que compete fora das normas. E não há fruto para aquele lavrador que não trabalha, que dorme, que descansa, que não se coloca com empenho junto à missão que Deus lhe confiou. Que Deus encha os nossos celeiros com frutos do trabalho das nossas mãos que Ele há de abençoar.